e eu vou voltar com ela, que a gente desde o primeiro dia só bate papo de coisa deliciosa. E hoje ela vai conversar sobre a gestão de unidade de beneficiamento de frutos do Cerrado, que ela prefere dizer delícias do Cerrado. É com você, Verônica, para você apresentar quem está aí com você. Olá, Tocantins, olá, Brasil, olá, mundo. Muita emoção nessa reta final de Agrotins. E para fechar com chave de ouro, o nosso primeiro simpósio de agroindustrialização de frutos do Cerrado hoje vai falar sobre cases de sucesso aqui no Tocantins. E para conversar com a gente traz a engenheira de alimentos, consultora empresarial, Graziela Paludo. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, Verônica. Primeiramente, agradecer essa oportunidade de estar participando da primeira Agrotins 100% digital do Tocantins para o Brasil e para o mundo. Então é uma honra para mim estar aqui e falar sobre esses cases de sucesso das nossas agroindústrias tocantinenses. Então, pessoal, antes da gente entrar na palestra, nós recebemos várias dúvidas, fizemos uma triagem e vamos responder algumas aqui no ar que vão dar um norte para quem está interessado em iniciar uma fábrica de beneficiamento de frutos do Cerrado. Próximo slide, por favor. Então, a primeira dúvida é a seguinte: é possível utilizar frutos do Cerrado sem impactar o Cerrado? Essa eu mesmo respondo. Sim, é possível. Ao longo desse simpósio, nós observamos que a mesma mão que planta é a mão que vai restaurar o cerrado. Por isso a importância da agricultura familiar, do pequeno produtor, em estar fazendo esse trabalho. Os frutos do cerrado, eles vão estar ali à disposição. Agroindustrializar vai ser só transformar aquilo que a natureza gentilmente já nos cede. Então vamos para a próxima pergunta. Por que agroindustrializar frutos do Cerrado? Joga a bola para você, Graziela. Certo, Verônica. O porquê da agroindustrialização dos frutos do Cerrado? Nada mais justo, visto que eles são sazonais e nós precisamos fornecer as polpas de frutos do Cerrado, por exemplo, para a indústria, ao longo de todo o ano, e não só em determinada época do ano. Então, por essa razão, pelos frutos do Cerrado serem sazonais e, além disso, apresentar alta perecibilidade, a industrialização permite que tenhamos polpas de fruto o ano inteiro. Ok. E não só polpa, né? Que nós tenhamos vários produtos. Produção, por favor, próximo slide. Outra dúvida que veio: o que era agroindustrializar? Gente, esse verbo não existe. Ele foi criado, é uma maneira que nós temos de trabalhar a transformação dos alimentos vindo do campo, desse mundo agro. Então, nós criamos uma expressão para poder nortear a indústria de alimentos que cria justamente desse segmento dos frutos do Cerrado, produtos do agro. Se eu fosse falar uma definição de agroindustrializar nesse nosso entendimento, é agregar valor, é transformar. Olha o exemplo que nós temos no slide. Nós teríamos o cajá, e depois que ele passa por um processo de beneficiamento, não sei, para fazer um doce, uma geleia, um licor, algum processo tecnológico, eu teria esses produtos. Então, o cajá, puramente como fruta, ele tem um valor agregado menor do que eu vender uma geleia, do que eu vender uma polpa de fruta. E dessa forma, a agroindustrialização, ela visa aumentar a vida útil do produto para ele chegar mais longe, mas com segurança e qualidade. Isso é agroindustrializar. Vamos à próxima pergunta. Próximo slide, por favor. Também nos perguntaram... sim! Por favor, roda o depoimento da uma produtora querida de Barrolândia, que é um case de sucesso. Olá! Sou Vairene Milhomem, moro na Fazenda São Jorge, município de Barrolândia. Com o grande potencial de frutos dos cerrados do Tocantins, fizemos uma grande fonte de renda para mim e toda a minha família, onde tivemos mais qualidade de vida
para nossa sobrevivência ao meio rural. Então, gente, linda Dona Vairene, é um caso realmente de sucesso. E para ela, o cerrado é muito importante. É dele que vem a renda principal da família e da comunidade onde ela vive. Porque ela sozinha, ela auxilia mais de 30 famílias. Então, próximo slide, por favor, com mais um questionamento. Quais são os principais frutos do cerrado com aptidão para o mercado no Tocantins? Eu volto para você, Graziela. Então, Verônica, a gente tem uma gama muito grande de frutas do cerrado que pode ser aproveitadas, como você falou, para agregar valor, principalmente frutos do extrativismo e da agricultura familiar. E os principais, caju, cajá, cagaita, o buriti. Então a gente tem algumas indústrias focadas agora na produção do buriti, não apenas da polpa, mas sim do doce, dele seco, desidratado. O caju, a manga, que ela não é propriamente do cerrado, mas a gente tem muita da região, né? Além disso, nós temos a acerola e o cupuaçu, tamarindo. Tamarindo tem uma demanda muito grande e ainda pouco processamento devido à dificuldade da despolpa do tamarindo. Temos também alguns produtores que estão trabalhando com a plantação do maracujá, porque ele serve também para ser processado na época de sazonalidade das frutas do cerrado. Podemos também citar alguns frutos que no momento tem uma produção baixa, por exemplo, a polpa de bacaba, a polpa de açaí, que ela pode sim ser processada na mesma casa de polpas que a gente utiliza para despolpar, por exemplo, o cajá. A gente, em determinada época que não tem o cajá, nós podemos só, com o processo de pasteurização, poder produzir a polpa de açaí de bacaba. Ok. Então, pessoal, a Graziela não comentou, mas para mim uma das estrelas do cerrado é o piqui. O piqui. O piqui, ele é campeão local, regional, né? É nacional e agora ganhou o exterior. Então, o piqui, com certeza, ele vem a ser o medalhão do cerrado nos próximos anos. Graziela, a gente vai rodar mais um depoimento, por favor. E através das frutas do cerrado e outras com o apoio do município de Barrolândia e da Ceagro, foi realizado um grande sonho: agroindústria, fonte frute, polpas naturais. O depoimento é só para a gente deixar claro que é possível, basta acreditar. Uma produtora da agricultura familiar conseguiu alcançar um selo federal. E isso a Graziela vai trazer hoje para a gente um case de sucesso, né, Graziela? Foi escolhido com muito carinho, porque ele tem demonstrado grande destaque no estado. Graziela, o microfone está aberto para começar a sua palestra. Ok, Verônica. Dentre os cases de sucesso que eu tive, principalmente com a agricultura familiar no estado do Tocantins, eu escolhi hoje falar um pouco sobre a Apino, que ela é a Associação de Apicultores de Nova Olinda. Eles têm uma casa de polpas que eles utilizam para processar produtos oriundos ou dos próprios associados ou através do extrativismo, porque eles aproveitam os vários assentamentos que tem em Nova Olinda e na redondeza para poder comprar esses frutos e processar agregando valor, como mesmo você falou, André. Porque a gente sabe que a senescência do fruto é muito rápido. Então, processando ele em formato de polpas, eles conseguem ter uma durabilidade muito mais grande e impactar muito mais famílias. Hoje, por exemplo, a Apino, ela conta com 40 associados.
Desses 40, 18 trabalham com suas famílias na agroindústria. Pode passar o próximo slide? Eu acho que é o próximo ainda. Então, o nome da agroindústria, a marca comercial, Pura Fruta do Tocantins, né, foi escolhida pela associação para representar essa produção dentro da agroindústria de produção de polpas. A Apino, ela teve seu início em 1997, então ela é uma associação bastante antiga, mas no início eles produziam só produtos voltados para a apicultura. E como o mel também é uma cultura sazonal, eles ficavam com um período ocioso. E dessa forma, com a agroindústria de polpas, eles conseguem otimizar os recursos e aumentar a renda. Próximo, por favor. Então eu trouxe algumas imagens até para incentivar aquelas associações ou pequenos produtores que é possível, com pouco recurso, conseguir implementar e certificar uma casa de polpas. Então essas fotos retratam o início, quando eu comecei a consultoria com a Apino, durante a obra, os próprios associados que realizaram o trabalho e a casa de polpas já finalizada no slide à direita, esperando a vistoria do mapa para conceder o registro. Próximo, por favor. Essa foto, ela representa um momento muito importante para a Apino, que ela foi tirada no dia 23 de dezembro. Eu espero que os associados estejam assistindo agora e sintam a mesma alegria que a gente teve nesse dia, que foi a entrega do certificado de registro do estabelecimento junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Então, dando o ok e liberando a produção da Casa de Polpas Pura Fruta do Tocantins. Verônica? Então, Graziela, com base nesse seu case, vamos conversar um pouquinho para o pessoal ter uma ideia o que é a rotina, como é o funcionamento de uma agroindústria de frutos do cerrado. Como é feita a aquisição da matéria-prima? Então, a aquisição da matéria-prima, no caso da Apino, que eu estou usando como case de sucesso, ela é realizada através da compra de pequenos agricultores familiares extrativistas que fazem a coleta dos frutos e entregam junto à casa de polpas, e com isso também indiretamente eles impactam vários assentamentos da redondeza que trabalham como parceiros nesse processo de coleta. Quando não tem a coleta dos frutos do cerrado, eles procuram comprar de outras associações, por exemplo, da Bahia, de Goiás, Brasília, e manter a casa de polpas funcionando mesmo quando não tem frutos de origem extrativista. Além disso, a Casa de Polpas incentivou alguns produtores a começar o plantio. Por exemplo, de maracujá, acerola, e conseguir processar na própria casa de polpas. Tá. Antes da gente ir para a nossa pergunta, eu queria pedir à produção para subir mais um depoimento que fala da importância do cerrado para o produtor, só que lá na região do Pium. Meu nome é Maria de Jesus, sou moradora de Pium. Cheguei em Pium em 2015 e fiquei encantada com a quantidade de frutos que tem o nosso cerrado brasileiro. O cerrado brasileiro é muito rico em frutas. Em nossa cidade de Pium, nós temos muitas frutas como piqui, buriti, cajá, tamarindo, jaca, mangaba e outras. Vendo a carência de mães, jovens, idosos, na nossa cidade, resolvi
montar uma fábrica de doces, Isabelle e polpas. Com esse projeto, quero conscientizar a todos a importância do nosso cerrado brasileiro. Um abraço. Então, que gracinha, Dona Maria do Pium, é a próxima que a Seagro está auxiliando no processo de licenciamento junto ao MAPA. Graziela, para a gente fechar, e fechar com uma dúvida que é campeão das demandas lá na Seagro. Quais os desafios encontrados para a gestão de uma unidade de beneficiamento de frutos do cerrado? Então, Verônica, o principal desafio hoje é que a maioria dos produtores familiares ou até mesmo das associações, eles encontram um entrave na parte de legislação e eles acabam pecando às vezes pelo excesso de fazer projetos sem auxílio, por exemplo, do Seagro, e acabam investindo um alto valor sem ter retorno. E além disso, se não tiver um porta-voz, uma pessoa que esteja à frente, representando mesmo os objetivos dessa associação, acaba que isso inviabiliza o processo. E um outro desafio, não menos importante, que acaba impactando muito, é a questão do custo de operacionalização dessa casa de polpas. Porque a gente sempre tem que ter em mente o quê? Que apesar da gente estar com a estrutura e equipamentos, ao longo dos anos eles sofrem depreciação e a indústria precisa ter um valor para substituir. E além disso, às vezes eles têm que ter um capital de giro para a compra de embalagens, insumos, para mandar fazer esses consertos e para pagar os custos mesmo de energia, água e análises laboratoriais. E às vezes as associações ou até mesmo os pequenos produtores não estão preparados para esses primeiros custos antes das primeiras vendas. Então isso acaba impactando e inviabilizando o processo. Mas uma vez que conta com o apoio, por exemplo, de assessoria, acaba que a gente consegue fazer muita coisa com pouco investimento. A verdade é essa. Quero muito agradecer a sua participação. Tenho certeza que foi muito esclarecedora para alguns produtores que querem empreender nesse segmento. Mas não precisa ficar preocupado que aqui foi rapidinho. Em nosso campo do conhecimento, a Graziela gentilmente gravou a palestra completa com mais de 1 hora, com todas as informações de como foi essa caminhada da Apino, que pode servir de espelho para muitos dos nossos agricultores. E agora eu gostaria de chamar no vídeo ela que é embaixadora da gastronomia no Tocantins, a chefe Malena Mota. Afinal de contas, nós começamos o seminário falando sobre o poder da alta gastronomia para impulsionar essa fábrica, esse beneficiamento de frutos do cerrado. Então agora vamos saber se aqui no Tocantins a gastronomia é uma ponte para o desenvolvimento agroindustrial. Malena, o microfone está aberto para você. Olá, Verônica, olá, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Sim, eu acredito muito no poder da gastronomia e também na responsabilidade que nós temos, né, de estar fazendo isso, de estar fazendo essa ponte, de estar divulgando esses produtos, né? Nós temos vários exemplos no Brasil, por exemplo, o Alex Atala, ele começou um projeto, difundiu, hoje muitos produtos, né, da Amazônia são conhecidos mundialmente, né? Então, assim, nós temos essa responsabilidade de trabalhar esses frutos, de divulgar esses frutos, né? De fazer com que sejam conhecidos, né? Então, assim, é uma responsabilidade, é uma ajuda, e eu acredito na união das forças, né? Ninguém faz nada sozinho. Então, a gastronomia, aí com a agroindústria, aí com o Grupo Equador, todo mundo trabalhando unidos, né? Unidos, que poderá alavancar aí essa produção de frutos do cerrado. Contribuição, esse é o caminho.
conectar todas as pontas, não esquecendo da exploração ser sustentável. Afinal de contas, para uma agroindústria funcionar, o requisito fundamental é ter uma matéria-prima de qualidade. Não existe um produto bom após um processo sem que eu tenha a melhor matéria-prima possível. Já partindo para as considerações finais, com o coração apertado, Graziela, essa Agrotins que foi tão especial, que visibilidade, Leide, que mundo que nós conseguimos alcançar. E eu quero aproveitar que a Leide está aqui, que a gente trouxe uma surpresinha para ela, uma lembrancinha de uma produtora que está expondo no nosso portal. Como a Leide bem lembrou, o nosso portal ainda segue ativo por mais 30 dias, até o dia 26. Acessem, participem das palestras, registrem suas dúvidas, que as equipes estão a postos para responder todo questionamento que chegar no nosso portal. Foi rápido, mas foi bom, foi intenso. Vimos que é possível manter o nosso cevado preservado e ainda assim melhorar, gerar renda, agregar valor e alavancar o desenvolvimento agroindustrial do nosso estado do Tocantins. Afinal de contas, o Tocantins é um cerrado de oportunidades. Gostaria de convidar a Leide para chegar aqui pertinho da gente, só respeitando as proximidades permitidas por esse momento de pandemia, para a gente poder entregar essa lembrancinha, que afinal de contas ela começou falando que delícia, um pão de mel recheado com cajá. E a nossa querida Mona Lagares, a diva dos pães de mel aqui em Palmas, correu, foi rápida no gatilho e mandou essa lembrancinha. E aproveitando, Leide, eu entrego para você uma tendência que também tem tudo a ver com sustentabilidade, que é um paninho, um tecido ecológico, para quando você for levar somente aquele lanchinho, ele já é a própria embalagem que pode ser higienizado, uma maneira amigável da gente cuidar do nosso meio ambiente. Quem preparou? Esse aqui é a Mona Lagares, ela está no nosso portal, acessem, os produtos são divinos. E os paninhos são nas queridas da Ecobio, uma ideia de jovens empreendedores do Tocantins, que me encantou e quando encanta, a gente faz a propaganda. A produção deixou eu experimentar. Por favor, é uma delícia, eu já comi vários, estou cheia das calorias. Então, porque também é delícias do Cerrado, né, Graziela? Peraí. Gente, com licença, vamos ver se é gostoso mesmo. Olha, sabe o que é interessante? Aqui na produtora, eles tomam cuidado com a gente, todos nós fizemos o exame. E olha só, a gente ganha até um kitzinho. E eu não sabia disso, mas como eu já ando com meu kitzinho. Gente. Esse é de doce de leite com barulho. Doce de leite com... Ah, tem aqui um papelzinho, nem vou precisar usar. Gente. Bom, esse é um momento único na Agrotins. É um momento que a apresentadora se delicia. Dá para voltar para cá só para eu falar dessas? Se tivesse áudio, eu mandava chamar os cachorros. Mas como não tem, eu quero agradecer de coração. Só mais uma lembrancinha, Leide. Na Seagro a gente tem um setor de desenvolvimento de produtos que faz parte da gerência de fomento à agroindústria e também nesse afã de querer desenvolver o nosso cerrado, nós fizemos uma linha de cosméticos. Não, e eu trouxe para você um hidratante com óleo de buriti. Nesse momento de pandemia, é tão importante a gente estar trabalhando a questão de produtos naturais que ao mesmo tempo hidratam e eles são antibacterianos também para você. Muito obrigada. Verônica. Obrigada, Graziela. Obrigada, Verônica.